Olá, estamos aqui para mais um devocional, dia a dia com a palavra, dia 2 de agosto. Vamos meditar em Jeremias, capítulo 20, versículo 11. Mas o Senhor está comigo, como um valente temível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos porque não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Tudo que somos, devemos ao Senhor. Ele, em nossas vidas, é quem derrota nossos adversários. Por isso, na próxima vez em que virmos nosso inimigo todo confuso, sem saber o rumo de casa, lembremos que não somos nós que temos o mérito, porque assim como nós, o inimigo teme e treme diante do Senhor, soberano Deus. Parece um pouco óbvio, mas é sempre bom lembrar que não vencemos nesta vida sozinhos. O Deus Todo-Poderoso é que vence nossas batalhas. Sem Ele, nos tornamos apenas mais um derrotado com ilusão de estar vencendo em algo. Vitória certa, só Deus pode dar. E nós concluímos isso quando observamos que ao nosso redor podemos olhar e em qualquer lugar em que estivermos, nós eh, continuaremos sendo quem Deus nos chamou para ser. Às vezes a gente quer atribuir aos lugares, às pessoas, é, o fato de não sermos vencedores, né? O fato de não estarmos progredindo, não estarmos crescendo, não estarmos. Mas nós sabemos que temos um adversário e pessoas que às vezes dão lugar para ele agir, não é mesmo? Mas as pessoas que reconhecerem que deram espaço para ele, mas que se arrependerem, elas têm o mesmo direito de misericórdia, o mesmo direito de misericórdia. Mas aqui nós estamos falando sobre eu reconhecer também que o Senhor está comigo como um valente temível. A gente perceber e entender que nos movemos nele e nos movemos por ele, que quando as coisas acontecem em nossas vidas, é, é porque Deus, os livramentos, as vitórias, as conquistas, Deus, Ele permitiu, Ele esteve lá. Eu estava comentando ainda com a minha irmã, porque vimos um vídeo de uma canção que fala, né, sobre a mãe que levava o filho para a igreja e apresentou Jesus para essa criança. E ele fala no refrão, né? E hoje eu converso com Jesus. E hoje eu sou amigo de Jesus. E a gente pôde lembrar, eu pude recordar que esse mesmo Deus que minha mãe me apresentou, ela não apresentou simplesmente, não, Deus castiga, fez coisa errada, Deus está chateado. Ela me apresentou o Deus que me, me amava, me perdoava, que sim, é justo, sim, sim, ela me apresentou o Deus que é justo. E quando falamos de justiça, é a justiça para punir e para também, é, como se fala, punir e defender, não é mesmo? Defender quem tiver certo, punir quem tiver errado. E uma frase que eu sempre costumo usar, que às vezes a gente conversa assim com as pessoas e
A gente vê pessoas amarguradas. É interessante que, olha, cabe bem aqui nesta semana que temos falado sobre pessoas que estão em depressão, pessoas que estão em tristeza profunda, porque ouviram algo, alguém fez algo, e aí essa pessoa tomou esse alguém como um inimigo, porque essa pessoa me odeia, porque essa pessoa acaba com a minha vida, porque essa pessoa. Porém, é hora de tirar os olhos dessa pessoa. Por quê? É o que eu costumo dizer. As pessoas que fazem mal, e isso eu digo, queridas, porque eu já fiz coisas ruins e sei bem do que eu estou falando. Que quem faz, planta maldade, querida, a semente ela não nega a colheita, né? A gente não precisa nem desejar mal para as pessoas que fazem maldade. Não, não precisa, porque cada um já vai colher a semente que plantou. Isto é certo, isto é certo. E eu falo porque eu já vivi, meu Deus. Porque quando eu decidi mudar de vida, não pense que Deus pegou, ai, vem cá, minha alecrim dourado. Não. Você, então, vamos lá, vamos começar a corrigir seus passos, seus sentimentos, vamos começar a pedir perdão, vamos começar a ver aonde caiu, né? Veja lá onde você caiu, se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. Sim, isso acontece. Caminhar com Deus é isso. Ele é valente e temível. Nós somos os primeiros a temer a Deus, mas o inimigo também foge dele. Por isso que nós precisamos reconhecer Deus em nossas vidas. Não achar que, podemos sozinho, que eu vou dar meu jeito. Não. Precisamos da presença de Deus. E quando nós olhamos para Ele, reconhecemos quem Ele é, poderoso em nossas vidas, queridas, não precisamos nos preocupar em vingança, não precisamos nos preocupar em dar troco, não precisamos, sabe, nos preocupar fez comigo, eu vou fazer também. Isso sai da nossa boca, por quê? Nós sabemos que se houver um adversário contra nós e Deus estiver em nossas vidas, queridos, Ele guerreia nossas batalhas. Ele nos protege como mão poderosa. Ele vem e nos defende, sabe? Uma vez que estamos nele. Aí que está a questão. Eu preciso reconhecer a presença dele na minha vida, declarar: eu quero o Senhor na minha vida. O Senhor é o comandante aqui das minhas batalhas. O Senhor falar para eu fazer, eu vou fazer. O que o Senhor pedir, onde o Senhor pedir para eu ficar, eu vou ficar, porque eu creio que o Senhor está comigo. Então, como eu falei aqui no começo, quando sabemos quem somos em Deus e quem Deus é em nós, para nós, não importa a geografia, não importa o lugar onde você está. Eu me lembro de um dado momento, eu trabalhei num lugar onde não tinha nenhum cristão, pelo contrário, né? E não tinha pessoas ali, tinha pessoas tementes a Deus porque conheciam, sabem que Deus é, mas não eram cristãs e que tinha certas afrontas quanto à minha fé. Só que em todo momento, queridas, que eu estive ali, eu não precisei falar uma palavra. Uma palavra. Pelo contrário, eu vi Deus agindo de forma tão linda e poderosa, porque começou a haver uma situação assim de. O fato de eu ficar calada e confiar em Deus, estar em Deus, né, e dar bom testemunho, né, mostrando Deus ali na minha vida, havia um respeito, se construiu um respeito. Às vezes pensava falar palavrão, sabe? Eu fico vendo assim, eu fico muito feliz, sabe, quando alguém fala palavrão do meu lado e olha pro lado e fala assim: ai, desculpa, porque entende quem você é, sabe? Você é cristã, que você serve a Deus. É tão bom isso, né? Mas para isso nós precisamos estar em Deus, porque sim, já teve momentos em que já fizeram coisas do meu lado e que não pediram desculpa, nada por quê? Porque eu estava na hora errada, no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. E eu sei a diferença. E aí eu pude perceber a diferença. Como eu preciso ter Deus como um poderoso soberano sobre a minha vida. E Ele estando presente na minha vida, aí sim, o inimigo treme. Se Ele não estiver na minha vida,
Eu sei que o inimigo não vai tremer, não vai nada, vai vir e vai acusar mesmo, vai vir e vai querer fazer arruaça mesmo na minha vida. Então entenda isso, querido. O inimigo não pode fazer arruaças na tua vida se Deus estiver presente. Que Deus esteja presente no teu dia a dia, no teu falar, no teu andar, em tudo. Declare isso. Receba isso, para que você veja o inimigo sendo derrotado mais uma vez, porque ele já é, né? Mas ele não cansa, né? Então que ele continue sendo derrotado e você mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, somos totalmente dependentes da tua graça e misericórdia. És o Deus Todo-Poderoso que guerreia e vence nossas terríveis batalhas e confunde nossos adversários. Somos infinitamente gratas por isso. Não a nós, mas sempre a Ti, toda a honra e glória. Amém. Amém, querida. Obrigada por estar aqui em mais um devocional, dia a dia com a palavra. Deus abençoe tua vida. Todas que têm chegado novas aqui no canal, sejam bem-vindas. Deus abençoe a vida de vocês. Esta palavra fala ao teu coração. Fique à vontade para compartilhar com outras mulheres. Estamos aqui todos os dias, né, trazendo esse devocional para abençoar a vida de mulheres cristãs que estão servindo, estão na igreja, mas sempre precisando de uma palavra para se fortalecer em Cristo. Deus, Deus nos abençoe e amanhã estamos aqui de novo para mais um devocional. A gente se encontra lá. Um grande abraço.